Salve, salve pessoal, tudo bom aí? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito de equação linear e mais para frente sobre sistemas lineares. Para resolver um pouco sobre sistemas lineares, é preciso lembrar do procedimento de sistemas de equações, que é um assunto do ensino fundamental. Bom, uma equação linear ela é uma expressão matemática escrita nesta forma aqui, certo? A1, A2, A3, A4, AN. Tudo que for A eu vou chamar de coeficiente, certo? x1, x2, x3, x4, xn. Tudo que for x eu vou chamar de incógnita, certo? Uma equação linear é uma expressão matemática que possui os seus coeficientes e as incógnitas elas são diferentes, tá? Importante, o expoente, tá? Ou melhor dizendo, os expoentes das incógnitas de uma equação linear, eles são iguais a 1, tá? Se eu tiver uma incógnita com expoente 2 ou qualquer outro expoente que seja diferente de 1, não é uma equação linear, tá bom? Bom, como o próprio nome diz, é uma equação, né? Então tem dois membros. No segundo membro, nós temos a letra B, representando aqui o que nós iremos chamar de termo independente da equação linear, tá? Quando este termo independente for igual a zero, ou seja, se o B for igual a zero, a equação linear receberá o nome de equação linear homogênea, tá bom? Vamos resolver então aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho uma equação linear, três incógnitas, certo? X, Y, Z. Aqui eu coloquei x1, x2, etc, etc e tal, apenas para diferenciar as incógnitas, tá bom? Bom, a gente vai verificar aqui uma possível resolução para este tipo de equação linear. Então vamos lá. Se eu chamar o meu x, por exemplo, x igual a 2, eu chamo o meu y de 0. Eu atribuí esses valores, certo? São valores arbitrários. Eu vou tentar encontrar uma possível solução para esta equação linear. Então, se eu chamo o x de 2 e o y de 0, para resolver, eu vou substituir o x por 2. É 4 vezes x, então fica 4 vezes 2, menos y, menos 0, mais z igual a 2. 4 vezes 2 dá 6. 6 menos 0, 6. Então, eu vou ter z igual a 2. 4 vezes 2, 6 é bom, hein? 4 vezes 2, 8. Eu já estou pensando na resposta final aqui. O 8 passa para o segundo membro, fica negativo, certo? Então, eu vou dizer que z é igual a menos 6. Então, o que acontece? Uma das possíveis soluções, tá? Vou repetir, uma das possíveis soluções desta equação linear, nós vamos chamar de tripla ordenada. A gente tem lá o par ordenado, que é x, y. Aqui nós temos uma tripla ordenada, que é x, y, z. Qual será a nossa tripla ordenada? Uma das possíveis soluções para esta equação. O x2, o y0 e o z menos 6. Se eu tenho três incógnitas, eu tenho três valores aqui. Beleza? E lembrando mais uma vez, é uma das possíveis soluções, tá? Bom, aqui nós temos um outro exemplo. 3x menos 2y igual a 5.
determinar alfa, né, a primeira letra grega, alfa na dupla, ou no par ordenado, menos 1 e alfa. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho xy, eu tenho duas incógnitas. Esse primeiro carinha aqui é x, esse segundo carinha aqui é y. Então, nós iremos substituir o x por menos 1 e o y por alfa. Então, a nossa resolução vai ficar o seguinte, ó. 3 vezes x, 3 vezes menos 1, menos 2 vezes y, só que o y aqui é o alfa, então eu vou substituir por alfa, igual a 5, certo? A partir deste momento, o valor desconhecido, a nossa incógnita, é o alfa, que é o que está sendo solicitado aqui no enunciado do exercício. Então, vou resolver esse negócio. 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 2 alfa igual a 5. Menos 2 alfa igual. Menos 3 está no primeiro membro. Passo para o segundo membro, operação inversa aqui, certo? Operaçãozinha inversa, o sinal fica positivo. Então, eu vou ter 5 mais 3. Fica menos 2 alfa igual 5 mais 3, 8. Portanto, alfa é igual 8 dividido por menos 2, dá menos 4, que é o nosso valor de alfa. Certo? Bom, então, uma equação linear é uma expressão que contém incógnitas diferentes. O expoente das incógnitas precisa ser igual a 1. Possui os coeficientes, possui no segundo membro o termo independente, e uma equação linear ela pode admitir mais de uma resolução. Beleza? Bons estudos!